Por enquanto, posso cumprimentar os organizadores desse evento, parabenizar. Eu quero também cumprimentar os colegas dessa mesa e agradecer a presença das pessoas que estão na sala e que estão à distância. O que vou fazer vai ser um pouco diferente. Eu tomo uma perspectiva histórica para identificar algumas das mudanças que acho foram positivas no mercado de trabalho em saúde. Porque uma perspectiva histórica e porque regressar 20 anos atrás, vocês se lembram que no ano 2000 foi o ano da adopção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos, dos quais 3 da saúde. Vocês podem ver a apresentação? Ainda não, Gilles, estou lutando aqui. Então, posso colocar a apresentação? Eu tenho ela aqui. Sim, mas vou continuar tranquilamente. Eu quero regressar 20 anos atrás para identificar mudanças que são ou a disseminação de inovação que já existiam ou novas maneiras de abordar várias dimensões dos recursos humanos em saúde. Na Acho educação. que consegui, Gilles. Vocês estão olhando a Sim. apresentação? Estou a ver. Perfeito. Então, aí coloco em tela. Ok, muito obrigado. Então, muito bem. Mudanças positivas, porque não quero deixar a impressão que está tudo negativo na gestão dos recursos humanos do mercado de trabalho em saúde. E vou falar de exemplos. Eu escolhi 12 exemplos, porque 12, não sei, é um número que eu gosto, mas tem muitas outras mudanças notáveis na educação, na composição da força do trabalho, no acesso geográfico, na qualidade, na governança. Próxima. No momento da adopção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o que dominava a conversa a nível internacional era a necessidade de mobilizar os recursos financeiros para apoiar o progresso até o alcance desses objetivos. O prazo era 2015. Havia essa ideia que em 15 anos, com o dinheiro necessário, seria possível resolver problemas enormes em matéria de saúde maternal, de saúde infantil, de luta à malária, sida, tuberculose. E não se falava quase nada sobre recursos humanos. Em 2004, um relatório da Fundação Rockefeller, chamado Human Resources for Health, Overcoming the Crisis, recursos humanos em saúde, superar a crise, foi um sinal de alerta para dizer
esses objetivos do milênio não vão ser alcançados sem trabalho sobre a força de trabalho em saúde, sem reforçar a força de trabalho em saúde. E depois, 2 anos depois, a OMS reagiu e publicou o Relatório Mundial da Saúde, chamado Trabalhamos Juntos para a Saúde, e temos conosco o Maria del Pozo, que foi dos líderes da preparação dessa publicação. Foi o primeiro retrato global da situação dos recursos humanos em saúde. E foi uma demonstração que havia uma verdadeira crise. E, a partir daí, houve mais atenção dada às questões de recursos humanos. Então, eu vou lá com as mudanças que identifiquei. Na educação, Mônica, é uma antiga apresentação, mas isso pouco importa, porque ainda há pequenas grelhas. Na educação, o que vimos? Vimos a continuação e a expansão da rede das instituições com orientação comunitária. Vemos a expansão também e a disseminação de novas modalidades educacionais. Por exemplo, a formação baseada em resolução de problemas, que vai substituir a formação didática tradicional. Vemos o desenvolvimento da educação interprofissional. E devo dizer que os pioneiros nesse campo são os latino-americanos. Vemos poucas experiências do nosso lado na Europa, mas há muitas na América do Sul. Outra mudança notável, a nível da seleção dos candidatos a estudos para adquirir competências como profissionais de saúde. Eu noto o caso do Reino Unido, que introduziu teste chamado University Clinical Aptitude Test para avaliar as atitudes e os comportamentos dos candidatos a estudos em medicina, em odontologia, para ver se eles têm o que é necessário para responder às necessidades da prática clínica. Próxima. Em relação à composição da força do trabalho, a sua disponibilidade, eu noto 2 mudanças que acho críticas. A primeira é a revisão das definições das tarefas, o que chamamos em inglês scopes of practice. O exemplo mais importante é a expansão do papel dos enfermeiros. Na Europa, por exemplo, temos exemplos de países onde o enfermeiro pode prescrever exames, análises, às vezes prescrever medicamentos, acompanhar doentes crônicos estáveis. E temos outros países onde, infelizmente, nada disso
teve lugar. Outra inovação, a criação de novas ocupações para aumentar a disponibilidade de pessoal e a disponibilidade de serviços. Estou a falar de ocupações como técnico de cirurgia, clinical officer, medical assistant, para utilizar os nomes de língua inglesa, que hoje em dia estão a trabalhar em 50 países diferentes, muitos na África e na Ásia, e o resultado é que o acesso das pessoas que necessitam de serviços, acesso a trabalhadores de saúde, aumentou. Próxima. Falando de acesso, podemos falar de acesso geográfico. Há experiências positivas de atração e retenção de pessoal em ambientes com necessidades não atendidas. No Canadá, o Hernan falou do Canadá, no Canadá há uma experiência interessante, muito interessante, de descentralização da formação em medicina na província de Ontário. E o impacto sobre a retenção de graduados nessa região foi documentado e é muito, muito forte. Na Austrália podemos identificar várias iniciativas. A Austrália é um país enorme, o Brasil também é, mas a característica da Austrália é que a população está concentrada em 5 grandes cidades e as pessoas que vivem fora dessas cidades vivem em regiões isoladas. A Austrália criou vários programas, várias modalidades a nível dos governos dos estados para valorizar a prática profissional em saúde nas regiões remotas isoladas. Por exemplo, reconhecendo a especialidade de médico rural, de enfermeiro rural. E para quem está interessado no tema da retenção, vale muito a pena acompanhar o que está acontecendo na Austrália. Eu menciono também Costa Rica, que é um pequeno país, obviamente, com os equipos básicos de atenção integral de saúde. É muito interessante porque, nesse caso, os jovens vão trabalhar em regiões rurais, mas a organização desses equipos, dessas equipas, é que esse tempo passado em regiões rurais é uma boa oportunidade de aprendizagem e de progresso profissional. No caso do Brasil, não quero comentar porque, obviamente, há tantas pessoas mais informadas que estão conosco hoje, mas quero notar que o Brasil tem uma tradição de pelo menos 40 anos em esforços para atender às necessidades das populações
vivendo em regiões com necessidades não atendidas. O que eu quero notar é que no Brasil, nesse campo, nesse tema da retenção, no tema da educação profissional, há muitas coisas acontecendo, mas, infelizmente, fora, estou a falar da Europa, estou a falar do Canadá, estou a falar dos Estados Unidos, essas experiências não são sempre conhecidas. Como se houve um obstáculo na transferência desse conhecimento. O acesso geográfico foi também facilitado nos últimos 20 anos pela utilização da telemedicina e, mais recentemente, pela utilização de ferramentas digitais, e-health, mobile health. E isso foi muito acelerado, essa tendência foi acelerada pela própria crise do Covid. Vamos ver se, quando as coisas vão estar mais estáveis, se isso vai continuar. E terceiro exemplo é o exemplo do recrutamento internacional, mas através de acordos bilaterais. Vocês sabem que há uma mobilidade forte dos profissionais, particularmente enfermeiros e médicos, mas não está sempre, como dizer, não está sempre feita num quadro organizado. Mas há países como a Alemanha, como o Japão, que desenvolveram acordos bilaterais que prevêem as condições de formação, de acolhimento, de integração de profissionais vindo de outros países. Na Alemanha, por exemplo, enfermeiros do Vietnã e das Filipinas são formados para trabalhar a nível da geriatria. Próxima. Em termos de qualidade, quero notar duas coisas. Existem experiências de conselhos profissionais que são eficazes. Um exemplo é o General Medical Council do Reino Unido, que tem como característica principal uma representação da sociedade civil igual à representação de membros da profissão e que foca o trabalho somente sobre melhoramento da qualidade do exercício profissional. No caso do Canadá, em algumas províncias, incluindo minha província de origem, o Quebec, há uma tradição de fiscalização proativa da qualidade do trabalho dos médicos, dos enfermeiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no lugar de esperar queixas e depois reagir, o conselho profissional organiza de modo regular visitas nas clínicas, nos hospitais, em qualquer lugar onde exercem profissionais de saúde, para verificar a qualidade do trabalho. Verificam a qualidade
da informação nos prontuários, verificam o equipamento, etc., etc. E são muito severos em termos de fiscalização da formação continuada. Segundo exemplo é o exemplo das guidelines, das linhas diretivas que organizações profissionais de enfermeiros, de parteiras, de dentistas, de médicos, a Federação Internacional dos Hospitais e a própria OMS formulam e disseminam para dar orientações a organizações profissionais a nível nacional para melhorar a qualidade da formação da prática dos seus membros. Próxima. Finalmente, quero dizer duas palavras sobre governança. A primeira é que nos últimos, digamos, 15 anos, houve uma expansão quase exponencial do conhecimento sobre recursos humanos e das bases de informação, em termos de sistemas de informação, em termos de contas nacionais de recursos humanos em saúde. Ontem, por exemplo, o Jornal da Saúde Pública da OPAS lançou um número especial sobre recursos humanos em saúde. O que é notável é que, quando houve a chamada para artigos, a reação foi imediata. O jornal recebeu 170, a Mônica pode confirmar, 170 submissões de artigos científicos. Isso é um exemplo da grande vitalidade da investigação no campo de recursos humanos em saúde. A mesma coisa é vista na Europa, no Meio Oriente, na Ásia. Há um capital de conhecimento hoje em dia que não existia 15 anos atrás. Obviamente, a pergunta é o que vamos fazer com esse capital. A segunda coisa que quero mencionar e identificar como mudança positiva tem a ver com a gestão, profissionalização da gestão. O que quer dizer? Isso quer dizer formar gestores, recrutar gestores com formação e introduzir gestão inovadora. Por exemplo, há casos de serviços integrados, serviços de todos os níveis que estão coordenados. Estou a pensar como outra inovação, no caso das unidades de saúde familiar aqui em Portugal. Estamos a falar de equipas autoconstituídas com grande autonomia e que trabalham a partir de uma boa análise da população que servem e o monitoramento contínuo dos resultados. E vemos resultados como melhoria da satisfação dos usuários,
satisfação dos profissionais, melhores resultados de saúde. Por exemplo, acompanhamento das pessoas com doença crônica, vacinação anual contra a gripe, etc., etc. E nos Estados Unidos, vocês provavelmente conhecem a experiência dos chamados Magnet Hospitals. São hospitais que conseguem atrair. Isso tem a ver com a gestão do pessoal de enfermagem. Esses hospitais conseguem atrair facilmente pessoal, reter pessoal, aumentar a satisfação desse pessoal e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade dos serviços. Por que isso acontece? Basicamente porque a gestão é diferente. Não é uma gestão burocrática, é uma gestão que escuta os profissionais, que dá apoio, que é uma gestão profissional, obviamente, e é isso a chave para melhorar a qualidade melhorar o desempenho dos profissionais, nesse caso, dos enfermeiros. São hospitais onde os enfermeiros querem trabalhar. E, ao lado, há outros hospitais que estão a tentar recrutar sem sucesso. Seguinte. Então, eu falei de mudanças positivas, mas há outro lado. Não vou insistir porque não quero estar demasiado negativo, mas problemas temos. Exemplo, a expansão pouco regulada do mercado privado na educação, que levanta dúvidas em relação à qualidade. Não digo que tudo que é privado é de qualidade mais baixa. Estou a dizer que, globalmente, ainda há dúvidas por falta de regulação dessa expansão, falta de pessoal, de docentes a tempo integral, falta de inovação a nível dos currículos, a nível da pedagogia, etc. Ainda há penurias a crescer em países, incluindo países de alta renda, se não particularmente em países de alta renda. Por exemplo, no NHS, na Inglaterra, o famoso National Health Service, hoje em dia há um número impressionante de postos que estão disponíveis, mas que não têm candidatos. Estamos a falar de 100 mil, dos quais 44 mil são para enfermeiros. São dados oficiais do filme do ano passado. Nos Estados Unidos, a estimativa mais recente é de uma falta de 220 mil enfermeiros. O que isso quer dizer? Esses países que têm uma capacidade de atrair profissionais de países que oferecem condições de trabalho menos atrativas. Então, essas penurias estão a gerar penurias em outros países. Vou só dar o exemplo
da Europa, a Europa do Sul, România, Bulgária, Hungria e até Portugal estão a perder profissionais que vão trabalhar em países como Reino Unido, Alemanha, Noruega, que têm uma capacidade de oferecer condições muito mais atrativas de trabalho. Existem ainda ocupações negligenciadas em saúde mental, geriatria, reabilitação, que não conseguem atrair os graduados da medicina, da enfermagem, etc. E quando eu falei da expansão dos papéis profissionais, do papel dos enfermeiros, do outro lado, em muitos países, há uma resistência à revisão desses papéis. Não vou identificar países, mas são numerosos. Vou só identificar que eu posso identificar, é meu país de adoção, Portugal, onde esse tema é um tema tabu, digamos, proximal. Proximar, por favor. Aí está a seguinte, Gilles, você vê? Não. Ah, sim. Peço desculpa. Ok, obrigada. Peço desculpa. Rapidamente, expansão do duplo emprego, que é consequência da expansão do mercado de trabalho privado e da fraca regulação. O mercado privado que consegue oferecer condições de trabalho que funcionários do setor público vão utilizar para complementar salários baixos ou condições mais desfavoráveis no seu lugar principal de trabalho. Permanência do duplo papel de conselhos profissionais. Em muitos países, o conselho profissional não se concentra sobre avaliação, manutenção, melhoramento da qualidade da educação do trabalho dos seus membros, mas jogar um papel de quase de sindicato para discutir de coisas como salários, etc. A acreditação que foi mencionada pelo colega Hernan ainda é pouco desenvolvida. Há movimentos na boa direção, mas o caminho está longe. A discriminação laboral permanece. Disparidades salariais, por exemplo, quando mulheres ou membros de grupos minoritários vão ganhar menos para as mesmas tarefas, o mesmo trabalho, ou que vão ter um menor acesso a posições de liderança. E o planejamento ainda fica pouco desenvolvido. Amanhã vai haver um dia inteiro sobre como prever as necessidades futuras, mas em muitos países há uma definição do planejamento que, no final, é basicamente projeções. Planejar não é só projetar. Tem que pensar
em termos da evolução do mercado, da evolução dos comportamentos dos profissionais, da evolução das necessidades da população. E, finalmente, quais são as mensagens? O mercado de trabalho muda, mas muda de modo diferente e a ritmo diferente de país a outro, porque há fatores macroeconômicos, socioculturais, políticos, organizacionais, que são diferentes de país a outro. Há uma permanência de desajustes entre oferta e procura de recursos humanos. Há boas práticas conhecidas, mas o desafio principal é o desafio da implementação. Para resumir essa ideia, eu digo, hoje em dia, conhecemos melhor os problemas. Hoje em dia, sabemos muito mais sobre o que pode ser feito. Sabemos um pouco menor sobre como fazer. Mas, no final, o obstáculo mais importante é a fraqueza da governança, da capacidade de implementar, de introduzir mudanças e, às vezes, a fraqueza da vontade política, porque o campo de recursos humanos é campo politicamente, digamos, perigoso. Eu não falei da pandemia, mas a pandemia certamente revelou o papel crítico dos recursos humanos. Mas depois, foi muito bom os profissionais, não somente os clínicos da primeira linha, mas o pessoal de suporte, o pessoal de gestão, todos receberam aplausos. Mas isso não é suficiente. O que vai ser feito para mudar a formação, a distribuição, a gestão, a governança da força de trabalho em saúde. Isso é exigente e depois do fim, se houver fim dessa pandemia, não podemos regressar à situação anterior. Isso vai acontecer, vamos ver. Então, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, cumprimentos a todos.